Olá, olá pessoal, sou Jarlison Moreira e vou dar início aqui à resolução do livro do Moisés no Sensweig, o volume 3, tá? Que é o volume de eletromagnetismo. O primeiro capítulo é só uma introdução, só uma conversa ali sobre eletromagnetismo, não tem nenhuma questão, uma leitura bem rápida, mas bem interessante, tá? Então a gente vai pular para o capítulo 2, que é o capítulo de Lei de Coulomb, beleza? Então, vamos lá ver a primeira questão. Esse capítulo é bem pequeno, bem tranquilo, ele tem apenas 9 questões, né? Mais 9 estilo Moisés, né? Que algumas são bem trabalhosas. Mas a primeira, em especial, ela é bem tranquila, tá? Ela é bem fácil. Só que o foco dela não é nem tanto a questão, é a conclusão que a gente chega quando a gente resolve ela, tá? Então ela é bem importante. Vamos lá ver ela. Mostre que a razão da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles e calcule essa razão. Ou seja, ele quer duas coisas. Primeiro, provar que a diferença, aliás, a razão entre uma força e outra não depende da distância entre duas cargas e calcular qual é essa razão, né? Entre a força elétrica, né, eletrostática, e a força gravitacional. Quem está seguindo na ordem do Moisés já estudou o volume 1 do Moisés, que tem gravitação, se não me engano é o penúltimo capítulo, né? Acho que o último é de estática, né? Então, sim, bora lá fazer, né? Essa questão. Aqui o meu Moisés. Aliás, aqui é a primeira questão, beleza? Então, é o seguinte. Basicamente, a gente tem um elétron, né? De carga menos E. E um próton de carga mais E, ou E, caso você more no Sudeste. O próton e o elétron têm a mesma carga em módulos, módulo E, só que um é negativo, outro é positivo, e elas se atraem, né? Eles se atraem, essas duas partículas. Vamos supor aqui que tem uma distância R entre eles. Como é que ficaria, no caso, a força elétrica entre eles? Pela lei de Coulomb, colocar o menos, porque é uma força de atração, certo? Deixa eu colocar aqui o eixo X. O eixo X, ó, é nesse sentido aqui, tá? Então a força de atração do elétron no próton tem esse sentido aqui, que é contrário ao eixo, né? Então vamos lá, qual é a carga do elétron? É menos E. Aliás, não preciso nem colocar o sinal não, quero trabalhar só com o módulo mesmo, que eu já defini o sentido. A carga do elétron é essa, e a carga do próton também é essa. E qual é a distância entre eles? R ao quadrado, né? A força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância entre eles. Então fica menos K E ao quadrado sobre RE ao quadrado. Lembrando que esse K, né, que é a constante de Coulomb, pode ser escrito dessa maneira, né? Só que eu vou colocar o K, só o K para simplificar que as contas, no fim das contas, não vai fazer diferença não. E a força gravitacional, ela é sempre de atração, certo? A força gravitacional é dada por o Gzão, que é a constante gravitacional. Vou colocar aqui a massa do próton, MP. M é a massa do elétron. E a mesma distância entre eles, tá? Beleza? A massa do próton. Usei essa relação aqui, ó. Que ela facilita muito a vida de vocês, tá? Ela é 1836 vezes a massa do elétron. Ou seja, o próton é muito mais massivo que o elétron, certo? Então vamos substituir aqui. Fica menos G. 1836 vezes a massa do elétron ao quadrado, né? Porque MP vezes ME fica isso aqui vezes ME. Dividido pelo a distância entre eles. Agora, pessoal, basta pegar essas duas equações aqui e dividir uma pela outra, tá?
Fe sobre Fg. Fica isso daqui. Dividido pela gravitacional, que é só colocar o oposto, né? Aliás, o inverso. 1836 vezes a massa do elétron ao quadrado. Então aqui a primeira parte do exercício é essa daqui, ó. A gente vai cancelar as distâncias, por quê? Tanto a força elétrica como a força gravitacional, elas são inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então ela depende do quadrado da distância entre as duas partículas. Tanto a força eletrostática quanto a força gravitacional. Então se você calcular a razão, que é uma força pela outra, essa distância vai ser diferente. Tanto faz, tá? 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro de distância. Vai cancelar o r ao quadrado. Essa razão, portanto, não depende da distância entre as cargas, tá? Então, como é que fica o resultado dessa razão? Fica a constante elétrica vezes a carga do elétron ao quadrado, dividido por 1836 G, massa do elétron ao quadrado, tá? Essa constante aqui elétrica, se não me engano, é 9 vezes 10 a 9. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, tá? Aqui fica 1836 vezes o Gzão do Newton, constante gravitacional do Newton, 667 vezes 10 a menos 11 vezes a massa do elétron ao quadrado. Então vocês notam que a questão é basicamente fazer conta, né? Não tem muito para onde fugir, não. Aí quando chega nesse monte de conta aqui, o que é que eu recomendo fazer? Eu gosto primeiro de trabalhar com os números, tá? Por exemplo, 9, 1,6, tal. Faço primeiro essa conta aqui. Ficaria o que? 9 vezes 1,6 ao quadrado, né? Ó, porque aqui dentro 1,6 está dentro do quadrado. Dividido por 18, 36, 6,67 vezes 9,1 ao quadrado, tá? Agora aqui vai ficar agora só o expoente do 10, né? Que é 9. Aí 19 elevado, menos 19 elevado ao quadrado fica menos 38. Esse menos 11 aqui do denominador vai virar mais 11, beleza? E menos 31 ao quadrado fica menos 62, né? Multiplica por 2. O 2 aqui multiplica. 10 multiplicando. Então vai ficar menos 62 embaixo. Mas como eu estou colocando a base do 10 lá em cima, ele sobe positivo, né? Vai positivo. Então, se vocês fizerem a continha disso aqui, vai dar aproximadamente 2,27 vezes 10 elevado a 32. Ou seja, isso aqui, ó, é 2 vezes 7. Esse tanto de casa decimal aqui, tá aqui, ó. Tem 32 casas decimais, pessoal. O que é que a gente conclui com isso? Que a força elétrica ela é gigantescamente mais forte que a força gravitacional, tá? Isso é uma relação muito importante da física. Se lembre bem dela, que lá na frente esse conhecimento vai ser necessário. Então, basicamente, a questão, o foco dela é esse, tá? É você fazer as contas e ver na mão o quão mais forte a força elétrica, eletrostática, é que a gravitacional. Na verdade, a força gravitacional, que é essa que a gente sente no dia a dia, de uma maçã caindo na árvore, certo? A força que segura a Lua à Terra, prende a Lua à Terra. Em comparação com a força elétrica, ela é muito mais fraca. Tanto que em vários exercícios, em vários problemas na física, na engenharia, a gente pode sumariamente desconsiderar a atração gravitacional entre duas partículas, porque ela vai ser ínfima quando está envolvido a força eletrostática, tá? Quando tem força eletrostática e força gravitacional, geralmente a gente pode ignorar a força gravitacional. Por quê? Tá aqui, ó. Ela é 10 elevado a 32 vezes maior que a força gravitacional, beleza? Então é isso aí. Exercício 1. Próximo vídeo a gente vai fazer o exercício 2.